pessoal, tudo bom? Então agora eu vou resolver os exercícios da página 695 sobre números complexos que nós tínhamos comentado, né, na semana passada, que eu tinha pedido para vocês fazerem, então essa semana a gente vai corrigir eles, ok? Então, vem comigo. Ó, resolva no universo dos números complexos as equações. Então a gente tem que resolver essas equações. Então, letra A, nós temos x ao quadrado mais 4 igual a zero, x ao quadrado é igual a menos 4, o quadrado passa para o outro lado em forma de raiz, então nós vamos ficar aqui com raiz de menos 4, ou seja, nós temos aqui a raiz de 4 vezes menos 1. Raiz de 4 nós sabemos que é 2, e a raiz de menos 1 é i. Logo, x é mais ou menos 2i. Por que mais ou menos? Porque a raiz de 4 é mais ou menos. Tá ok, gente? Mais ou menos 2. Beleza. Letra B, nós temos aqui x² mais 121 igual a zero. Então, x² é igual a menos 121. X é igual a raiz de menos 121. Ou seja, a raiz de 121 a gente sabe que é mais ou menos 11. E, como é negativo, fica raiz de menos 1 é i. Então, mais ou menos 11i. Tá, gente? Letra C, x² menos 6x mais 13 igual a zero. Né? Aqui, então, nós temos uma equação de segundo grau completa. Então, eu vou ter que o A é igual a 1, o B é igual a menos 6 e o C é igual a 13. Né? Colocando aqui na fórmula de Bhaskara, lembrando, né, gente, essa aqui é a fórmula de Bhaskara, nós vamos ter, então, 6 mais ou menos raiz de delta. Quem é o delta, né? Lembrando que o delta é o b ao quadrado, então fica menos 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes 1 vezes 13, né? Então vamos ter aqui 52. Tudo isso sobre 2 vezes 1, que é 2. Então aqui nós vamos ficar com 6 mais ou menos raiz de 52 menos 36, né? Então 52 menos 36, observe então que nós temos aqui 16, menos 16 sobre 2. Então é 6 mais ou menos, raiz de 16 é 4, né? Só que a raiz de menos 16 é 4i. Dividido por 2, vamos obter então aqui duas respostas, né? 3 mais 2i e 3 menos 2i. Então essas são as duas raízes. E a letra D, nós temos 4x² menos 4x mais 5 igual a zero. Então, nós temos aqui que o A vale 4, o B vale menos 4 e o C vale 5. Aplicando o delta, né, a fórmula de Bhaskara, né, pessoal? Vamos ter aqui, então, menos B, mais ou menos raiz de B², então dá 16, menos 4 vezes AC, então 4 vezes 4, 16, 16 vezes 5, né, dá 80. Tá ok, pessoal? Então, bem tranquilo aí, ó. Tudo isso sobre 2 vezes 4. Então, vai ficar 4 mais ou menos, raiz de 16 menos 80, isso dá 64, né? Menos 64, desculpa, deixa eu arrumar aqui. Vou botar 64 vezes menos 1, vou separar aqui. Ah, tudo isso sobre 8. Então, vamos ter aqui 4 mais ou menos, raiz de 64 dá 8, né? E raiz de menos 1 é i. Então, resolvendo aqui, vamos ficar com mais ou menos 8i sobre 8. Né? Resolvendo essas duas aqui, nós vamos obter, então, 1 mais 2i, tudo sobre 2, né? Que eu dividi por 4 tudo, e 1 menos 2i sobre 2. Então, essas são as duas respostas. Exercício 1, muito tranquilo. O exercício 2 pede no plano de Argand-Gauss. Argand-Gauss é o plano cartesiano que a gente conhece, né? Nos números complexos a gente usa esse nome, Argand-Gauss. A seguir estão representadas as imagens de alguns dos números complexos. Escreva da forma algébrica. Lembrando, né, gente, que a forma algébrica de um número complexo é A mais BI, né? Onde o A pertence ao eixo real, então o A pertence ao eixo real e o B pertence ao eixo imaginário, por isso esse I aqui. Então vamos começar aqui com o Z1. Quem é o Z1? Ó, é 2, que é o A, no eixo real, mais 7i no eixo imaginário. O Z2, está aqui o Z2,
né? Ele é menos 8 no eixo real e mais 3 no eixo imaginário. O Z3, está aqui o Z3, ó, observem, está aqui o Z3, né? Ele está exatamente no eixo real, então ele é menos 5 no eixo real e 0 no eixo imaginário, não preciso colocar então. Então, quando ele está exatamente em cima de um eixo, eu não preciso fazer isso. Depois, eu tenho aqui o Z4, olha aqui, cadê o Z4? Ó, menos 7 lá no eixo real e menos 7 no eixo imaginário. Pensa assim, né? Eixo imaginário, bota o izinho. Depois eu tenho o Z5, cadê o Z5? Está aqui. O Z5 ele está só no eixo imaginário, ó, então ele é menos 3i. Depois nós temos o Z6, que ele também está só no eixo real, então ele é simplesmente o número 2, né? E assim finalizamos todos eles. Muito fácil o exercício, pessoal, um exercício mais conceitual. Para cada número complexo a seguir, qual é o valor do eixo real e qual é o valor do eixo imaginário? Muito fácil, né, gente? Olha só, o Z, então aqui do eixo real, nós temos a letra A, então o A é 5, e o eixo imaginário, que é o B, nós temos aqui 7. Muito simples, é igual ao anterior, só que ao contrário. Esse exercício é bom para conceituar. A letra B, então, nós temos que o A vale menos 1/2 e que o B vale 1. O C, nós temos que o A, que é o eixo real, né? Está no eixo real, é raiz de 3, e o B, neste caso aqui, é menos raiz de 2. Tá? O sinal, ele sempre fica junto com o B, tá, gente? O I não tem sinal. Depois, nós temos a letra D, onde eu tenho somente, olha só, 4i. Isso significa que o A é 0. Quando eu não tenho, é 0. E o B é igual a 4. E a letra E, nós temos que o A é igual a 0 e o B é igual a 0. Isso significa que o 0, como a gente conhece, ele é um número imaginário que só tem o eixo real. Tá ok, gente? Divida o número 16 em duas partes cujo produto seja 70. Ou seja, eu tenho que a soma de um número mais outro número é igual a 16 e eu sei que o produto desses números é 70. Isso aqui é a relação de Girard. O que diz a relação de Girard, gente? A relação de Girard diz o seguinte: se eu tenho uma equação de segundo grau, ax² mais bx mais c igual a 0, tá? Quem é, por exemplo, as raízes dessa equação? As raízes dessa equação são o x1 e o x2, ou x', x2', como queiram. Tá? A relação de Girard diz o seguinte: a soma das raízes é igual a menos b sobre a. E o produto das raízes é igual a c sobre a. Tendo essa relação de Girard, o que a gente pode fazer? A gente tem o seguinte, ó, que eu sei que x1 mais x2 é 16, então eu sei que 16 é igual a menos b sobre a. Ah, tranquilo? E eu também sei que x1 vezes x2 é 70, então x1 vezes x2 é 70, então 70 é igual a c sobre a. Observem agora que eu posso colocar tanto b quanto c em função de a. Ou seja, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos que menos b é igual a 16a, ou seja, b é igual a 16 menos 16a. E o c é igual a 70a. Então, c é igual a 70a. Voltando aqui para a equação de segundo grau, nós temos ax² mais bx mais c igual a 0. Tá ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós temos o seguinte. Eu tenho aqui ax² mais b. Quem é o b? Menos 16a. Mais o c. Quem é o c? 70a. E x aqui, né? Isso é igual a 0. Gente, se eu dividir tudo por a aqui, eu vou ficar com x² menos 16a mais 16x mais 70 igual a 0. Temos uma equação de segundo grau. Então, resolvendo essa equação de segundo grau, né, nós podemos, então, encontrar quem são esses números, o x1 e o x2. Detalhe, aqui eu fiz uma forma bem detalhada, né, mas não precisava ter feito isso, tá? Eu simplesmente poderia ter
colocado já, né? Lembrando então que sempre que eu tenho que a soma de dois números dá um valor e o produto dá outro, eu posso substituir aqui trocando o sinal da soma, então 16 menos 16 e o C é 70. O que eu vou fazer agora? Resolver aquela equação, ó. Então aqui eu tenho uma equação de segundo grau, que o A vale 1, o B vale menos 16 e o C vale 70. Então vai ficar menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Vai ficar 16, mais ou menos 16 ao quadrado, né? 16 ao quadrado é 256. Depois nós temos ainda menos 4 vezes 70 vezes 1, ou seja, menos 280, tudo isso sobre 2A. Aqui nós temos 16, mais ou menos raiz, né? 280 menos 156, isso vai dar menos 24 sobre 2. Ok, gente? Tranquilo, ó. 280 menos 256, aqui dá 4, 24, ok? Menos 24. Ou seja, isso aqui vai dar 16, mais ou menos, raiz de 24, né? Eu pego e fatoro esse 24, ó, vou fazer aqui, ó. Vou fatorar o 24. Isso dá por 2, que dá 12, dá por 2, que dá 6, dá por 2, que dá 3, dá por 3, que dá 1. Ou seja, isso aqui dá 2 raiz de 6, i porque é negativo. Tá? Então vai ficar 2 raiz de 6i sobre 2. Simplificando, eu vou encontrar que o x1 é igual a 8 mais raiz de 6i, e o x2 é igual a 8 menos raiz de 6i. Tá ok, gente? Então essas são as respostas que nós queríamos. Então, pessoal, aqui nós temos o exercício 5. Determine k de modo que o número complexo z igual a k mais 5 menos 4i seja um imaginário puro. Imaginário puro é quando a é igual a 0. Nesse caso aqui, o meu a é igual a 4 mais 5. Logo, isso aqui tem que ser igual a 0, o k tem que ser igual a menos 5. Se o k for menos 5, olha o que vai acontecer. Vai ficar menos 5 mais 5 menos 4i, ou seja, o z vai ser igual a 0 menos 4i, z é igual a menos 4i. Ou seja, não tem a parte real, ele é um imaginário puro. Tá ok, pessoal? Era só fazer isso. Muito simples. Determine m, número 6. Determine m para que o número complexo z igual a 1 mais m ao quadrado menos 81i seja um número real. Novamente, para o z pertencer aos números reais, nós temos que a parte imaginária, o b, tem que ser igual a 0. Mas o b, nesse caso aqui, é m ao quadrado menos 81. E isso tem que ser igual a 0. Então, m ao quadrado tem que ser igual a 81. M tem que ser igual a raiz de 81. Ou seja, m tem que ser igual a mais ou menos 9. Se o m for igual a mais ou menos 9, o z vai ser igual a 1. Simples assim. Tá, gente? Então, significa que z é igual a 1 para ele poder ser um número real. 7. Determine x e y para que o número complexo tal, seja um número real. Então, letra A. Se eu quero, letra A, que esse número seja um número real, significa aqui que o b é igual a 0. Então, se o b é igual a 0, a gente tem que o b naquele caso ali, gente, ó, ele é quem? Y ao quadrado menos 16. Esse é o nosso b. Isso tem que ser igual a 0, ou seja, y tem que ser igual a raiz de 16, y tem que ser igual a mais ou menos 4. Se isso acontecer, né, nós vamos ter que aquele número, ele poderá, né, na verdade ele será um número real, tá, gente? Só isso basta, certo? Agora, letra B. Na letra B, nós temos que o número tem que ser um imaginário puro. Para ele ser um imaginário puro, nós temos duas condições, tá? A primeira, o A tem que ser igual a 0 e o B tem que ser diferente de 0, porque se o B for igual a 0 vai dar problema também, né? Então, se o A for igual a 0 e o B for igual a 0, tá? Vai acontecer que o número é o 0 e o 0 não é o imaginário. Então, para ser imaginário puro, nós temos que o A tem que ser igual a 0 e o B tem que ser diferente de 0. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, ó. A é um número imaginário puro. Logo, A é igual a x mais 6, e isso tem que ser igual a 0, então x tem que ser igual a menos 6, isso é uma condição. E a outra condição é que o b tem que ser diferente de 0, ou seja, o b, que nesse caso é y ao quadrado menos 16, o b tem que ser diferente de 0, logo o b tem que ser diferente de mais ou menos 4. Então,
para que ele seja um imaginário puro, x tem que ser igual a menos 6 e y tem que ser diferente de mais ou menos 4. Essa é a resposta. Tá bom, pessoal? Muito fácil, né? Pessoal, exercício número 8. Tá? Considere o número complexo z igual a 2x menos 6 mais y mais 7i. Determine os números x e y tais que z igual a 0. Para o z ser igual a 0, nós temos que o a tem que ser igual a 0 e o b tem que ser igual a 0. Essas duas coisas têm que acontecer. Logo, 2x menos 6 é igual a 0, 2x é igual a 6, x é igual a 3. Né? O 2 vai dividir. E no caso do b, tem que ser igual a 0. Então, eu tenho que b é igual a y mais 7, isso tem que ser igual a 0, e y tem que ser igual a menos 7. Se essas duas coisas acontecer, nós vamos ter o 0. Né? Olha só, vamos pegar aqui, vamos ver. Z é igual a 2 vezes 3 menos 6, mais menos 7 mais 7i. Z é igual a 6 menos 6, mais 0i. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, aqui é 0 mais 0, ou seja, 0i, 0. Tá ok, gente? Então, é isso aí. Então, esses eram os exercícios da página 695. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.